Olá, meus queridos amigos do meu coração. Estamos de volta com a leitura do livro Como Doutrinar os Espíritos, um livro escrito por Wanderley Pereira, nosso manual diário, muito importante para a gente compreender como tudo isso funciona. E hoje temos duas perguntas muito interessantes. A primeira é a seguinte: como proceder o doutrinador diante do medianeiro que exibe muitos tiques, ruídos, assobios, respiração ofegante, expressões fixas, estalo de dedos, arrastado de pés, fungado, etc. E a segunda pergunta é: como tratar então os preto velhos, caboclos e índios que se apresentam nas sessões espíritas com aquele linguajar tradicional? Muito legal, né? Então vamos à primeira pergunta, para recapitular como proceder o doutrinador diante do medianeiro que exibe muitos tiques, ruídos, assobios, respiração ofegante, expressões fixas, estalo de dedos, arrastado de pés, fungado, etc. E Wanderley Pereira vem com essa resposta pra gente. Tudo isso pode nada ter a ver com os espíritos comunicantes. O médium geralmente sofre o contágio decorrente da sugestão ou irritação, e isso com o tempo vira reflexo, condicionado. Quer dizer, sempre que o médium estiver sob esse clima de sugestão e irritação, ele se expressará com aquelas mímicas. Há autores como M.B. Tamassia que recomendam não se dar excessiva importância a esse tipo de comportamento, embora seja dever, não só do doutrinador, mas de todo espírita consciente, orientar os companheiros em sentido contrário, para que eles operem como médiuns sem esses inconvenientes. Bom, nesses casos, é aconselhável ao orientador a atitude de prudência, tentando mudar o médium com habilidade, aconselhando e recomendando-lhe o estudo da doutrina espírita a esse respeito, uma vez que há médiuns que necessitam desses trejeitos tanto quanto certos músicos se exprimem melhor, fazendo certas caretas, assumindo algumas posturas físicas bizarras até. Hoje em dia, todas essas casas espíritas desenvolvem, geralmente, programas de estudo para a formação de médiuns, de sorte que os candidatos ao intercâmbio, ou mesmo médiuns já desenvolvidos, entram em contato com as orientações doutrinárias, superando pela autoeducação todos esses hábitos, influências culturais e amuletos que não têm nenhuma consequência positiva no exercício da mediunidade. Todavia, não devem ser pressionados nem forçados a uma mudança abrupta para não criar inibições. Tem médiuns que só acreditam que estão dando passividade ao espírito se assumirem esses trejeitos, que geralmente supõem ser exteriorizações dos espíritos comunicantes. Outros adotam inconscientemente, e muitos por hábito pura e simplesmente, como quem se habitua a só conversar gesticulando com as mãos e meneando a cabeça. Bom, é uma boa dica, né? E temos a segunda pergunta: como tratar então os pretos velhos, caboclos e índios que se apresentam nas sessões espíritas com aquele linguajar tradicional? E aí temos a resposta. Divaldo Pereira Franco é muito objetivo ao examinar o assunto em Palavras de Luz. É um livro que ele escreveu, né? E aí ele abre aspas dizendo o seguinte: o preto velho de hoje pode ter sido o intelectual de ontem, mas o índio de agora não há de ter sido o homem sábio do passado. O homem culto que exerceu mal o conhecimento pode vir na área do analfabetismo para os sentimentos, ou na da escravidão, para santificar o amor, fecha aspas. E aí o Wanderley Pereira continua dizendo o seguinte: e é mais claro ainda, abrindo aspas para o Divaldo Franco novamente: se o preto velho tem conhecimento, não é necessário manter aquela postura que lhe foi uma necessidade temporária. Se vem falando em um português errado, torna-se um prejuízo, porque nos ajuda a deformar a instrução, quando nos deveria auxiliar a melhorá-la. Fecha aspas.
E aí Divaldo Franco continua, aí o Vanderlei Pereira continua dizendo assim: Divaldo diz-se, inclusive, testemunha de comunicações desse tipo, em que se percebe mais atavismo do que autenticidade. Outros autores, como Carlos Embaçaí, analisando o mesmo problema no livro Quem Pergunta Quer Saber, acha que a pureza do espiritismo, abrindo aspas, não está nesses preconceitos, e sim no conteúdo filosófico doutrinário que encerre, fechando aspas. Para concluir que, abrindo aspas, se quisermos conservar a autenticidade do espírito, temos que aceitá-lo como é e não como queremos que o seja, fecha aspas. E continua Vanderlei Pereira. E fecha seu raciocínio com esta frase bem direta, abrindo aspas. Um verdadeiro espírita não se preocupa com este problema. Sabe que o espírito pode falar da forma que lhe aprouver. Eis tudo. Fecha aspas. A questão 223 de O Livro dos Médiuns, no seu item 15, é muito clara a respeito desse mecanismo e da comunicação, abrindo aspas. O espírito errante, em se dirigindo ao espírito encarnado do médium, não lhe fala em francês nem inglês, mas a língua universal, que é o pensamento, para traduzir as suas ideias em uma linguagem articulada, transmissível, toma suas palavras no vocabulário do médium. Muito interessante, né, gente? Então, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado da leitura, tanto quanto eu. Um grande beijo para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.